Olá! Hoje, a nossa conversa vai ser bem direta. Uma análise de verdade sobre o retorno do investimento em cibersegurança. E o nosso foco é desconstruir, peça por peça, a matemática e a operação por trás daquela decisão de montar um centro de operações de segurança, o famoso SOC, dentro de casa. E a pergunta que todo gestor de TI, todo CISO acaba se fazendo é essa aí. Investir num SOC próprio. Isso é um sinal de maturidade, de estratégia avançada, ou na verdade é uma grande armadilha financeira e operacional? Bom, vamos mergulhar fundo nisso agora. A realidade, gente, é brutalmente simples. Os criminosos, os atacantes, eles não batem o ponto às 6 da tarde. Eles não tiram folga no feriado. Então, a defesa da sua empresa simplesmente não pode se dar a esse luxo. Precisa operar nesse mesmo ritmo, 24/7, sem parar. E isso nos leva direto para o primeiro ponto-chave dessa análise, a necessidade absoluta e inegociável de ter uma defesa que funcione 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Isso hoje não é luxo, tá? É o básico, é o alicerce de qualquer estratégia de segurança que se preze. E olha, os dados mais recentes só confirmam essa urgência toda. O relatório da Sophos sobre ransomware é claríssimo. Pelo terceiro ano consecutivo, a principal porta de entrada para os ataques não é nem o erro humano, mas sim a exploração de vulnerabilidades técnicas. E o que isso quer dizer? Que é preciso ter gente especializada de olho o tempo todo, buscando e corrigindo essas brechas antes que o pior aconteça. Certo. Já que a gente estabeleceu que a cobertura tem que ser total, vamos agora fazer as contas. Vamos olhar os números por trás de um SOC interna. E é aqui que a conversa fica séria, porque não estamos falando só de custos diretos. Estamos falando principalmente de um monte de custos ocultos que quase sempre são subestimados. Então, vamos começar com a pergunta de $1 milhão. Para garantir que sempre vai ter alguém qualificado monitorando os sistemas, sem nenhuma brecha, de quantos profissionais em tempo integral uma empresa precisa de verdade? Pensa um pouco aí. A resposta, no mínimo 8. 8 funcionários em tempo integral. E olha, esse número não é exagero não. É a matemática fria para conseguir cobrir todos os turnos, fins de semana, feriados, as férias de todo mundo e, claro, as licenças médicas que acontecem. Qualquer coisa abaixo disso significa uma coisa bem simples. A sua cobertura 24/7 tem furos, e furos perigosos. Agora, o mais interessante aqui é que o custo vai muito além dos salários. Um SOC interno exige um investimento pesado e contínuo. A gente está falando da pilha de tecnologia, ferramentas como CIEM para gerenciar eventos, EDR para detectar nos endpoints, XDR para uma resposta mais ampla. Aí você soma o custo recorrente das licenças, o orçamento para treinamento e certificação, que é obrigatório para manter a equipe atualizada, e, claro, os custos de infraestrutura e a sobrecarga que isso gera para o RH. E olha só, mesmo que o dinheiro não fosse um problema, a gente ainda daria de cara com outro desafio gigantesco, a crise global por talentos especializados nessa área. Essa citação aqui, ela resume o cenário perfeitamente. A demanda por analistas de segurança bons, experientes, é tão absurdamente alta que recrutar vira uma verdadeira batalha. E depois de contratar, reter esse profissional é um desafio constante e, francamente, muito caro. A verdade é essa. Cibersegurança hoje é um jogo de alta performance que não tem intervalo, não tem fim de temporada. Exige um time de elite que não só sabe usar as ferramentas, mas que vive e respira a caça-ameaças. Manter uma equipe interna nesse nível de prontidão para a maioria das empresas é simplesmente insustentável. Então, como é que a gente resolve essa assimetria entre o que a defesa precisa e o que a empresa consegue entregar? A resposta está no modelo muito mais inteligente, a cibersegurança como serviço, ou CASS. Vamos entender como isso equilibra o jogo. A solução é a cibersegurança como serviço. A lógica é muito simples e poderosa. Em vez de construir, você contrata. É um modelo de assinatura que te dá acesso imediato a tudo que um SOC interno deveria ter. Uma equipe global de especialistas, tecnologia de ponta, monitoramento sem interrupção, só que com um custo previsível e sem a dor de cabeça da gestão. E essa tabela aqui, ela deixa a diferença gritante. Vamos colocar um contra o outro, lado a lado. De um lado, o SOC interno, custos altos, imprevisíveis, a dor de cabeça de gerenciar no mínimo 8 pessoas e, claro, o desvio de foco do seu negócio. Do outro, o modelo CSA/AS/DSN Informática. Custo previsível, como uma despesa operacional, acesso na hora a um time de elite global,
cobertura 24/7 garantida por contrato e, talvez o mais importante, a liberação da sua equipe de TI para focar no que realmente gera valor para a empresa. Tá, mas como essa vantagem toda acontece na prática? A resposta está na parceria estratégica entre a expertise local da Ciene Informática e a tecnologia líder de mercado da Sophos. E não precisa acreditar só na nossa palavra, não. Olha só o que clientes reais dizem. O Detmold Group colocou em números o valor disso. A cobertura de 6 especialistas pelo custo de menos de 1. Para pensar no que isso significa. Esse é um tipo de ROI que muda o jogo completamente para uma organização. Essa parceria une o melhor dos dois mundos. De um lado, a SN Informática, com conhecimento profundo do mercado brasileiro, um atendimento próximo, validada como Sophos Gold Partner. Do outro, a potência da tecnologia de uma das maiores e mais respeitadas empresas de cibersegurança do planeta. E a escala dessa operação é impressionante. Mais de 18 mil organizações no mundo todo confiam no serviço de MDR da Sophos. O que isso significa para você? Significa uma inteligência de ameaças gigantesca, em tempo real, e uma experiência incomparável que é usada diretamente para proteger o seu ambiente. Então, na prática, o que a sua empresa ganha com isso? Primeiro, um serviço de detecção e resposta gerenciada, o MDR, funcionando 24/7. Isso é alimentado por inteligência de ameaças global e operado por um time de elite de caçadores de ameaças. E a melhor parte, sem precisar jogar fora as ferramentas que já existem aí dentro e com visibilidade total em uma única plataforma. A conclusão, então, é bem clara. Tentar lutar a batalha da cibersegurança moderna sozinho, com recursos limitados, é operar em constante desvantagem. Essa assimetria joga contra você. Chegou a hora de virar esse jogo e recuperar o controle estratégico da sua segurança. E o próximo passo é bem simples e sem compromisso nenhum. Agende uma análise estratégica com o nosso time de especialistas para entender exatamente como o modelo CSA se aplica à sua realidade e fortalece a sua defesa. O link está aí na tela. Se essa análise te ajudou de alguma forma, segue o nosso canal e deixe uma curtida. A gente está sempre produzindo conteúdo técnico, direto ao ponto, para ajudar líderes de TI a tomarem as melhores decisões. Muito obrigado pelo seu tempo. Nossos contatos estão todos aí na tela. Conecte-se com a gente nas redes sociais ou manda uma mensagem direta. Estamos prontos para conversar. Até a próxima!